Olá, pessoal. Então, nessa terceira aula, nós vamos continuar com o nosso conteúdo de metodologia da língua portuguesa, aprofundando ainda mais o que nós já discutimos nas duas primeiras aulas, mas agora trazendo um novo elemento, um novo conteúdo, que são as concepções de gramática. Na primeira aula, nós vimos a construção da perspectiva da língua enquanto patrimônio social, e observamos, o desenvolvimento da linguística até que se tomasse o uso da língua como objeto de pesquisa, como objeto de estudo. Na segunda aula, a gente trabalhou sobre a linguagem verbal e não verbal, e nessa terceira aula, a gente vai para a unidade 3 do módulo de vocês, que trata sobre concepções de gramática, que é um assunto bastante interessante para a gente aprofundar, até mesmo porque normalmente a gente conhece apenas um tipo de gramática, aquela que a gente estudou na escola, a gramática normativa, e é fundamental para os estudos em linguística, em sociolinguística, compreender que existem também outras gramáticas. E esse assunto vai ser importante para a gente compreender a variação linguística que nós estudaremos na próxima aula. Então vamos lá. Então, que gramáticas existem? Na sua lembrança do que você estudou na escola, quais gramáticas você estudou? De quais gramáticas você se lembra? Ou de quais elementos gramaticais você tem recordação? Para iniciar essa aula de uma forma mais leve, um tanto divertida, eu trouxe para vocês um texto do autor Paulo Leminski, que faz uma brincadeira com esses elementos da gramática normativa. Então ele diz: meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou-se com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome, e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. Um dia, matei-o com o objeto direto na cabeça. O texto é de Paulo Leminski. Então, se a gente observar nesse texto, com certeza, ao longo dessa leitura, embora você possa não se lembrar dessas categorias, de conseguir conceituar o que é um aposto, o que é um verbo bitransitivo, o que é um artigo indefinido, certamente todas essas categorias da língua você estudou durante o ensino fundamental até o ensino médio. Então, essas categorias, elas fazem parte de um dos tipos de gramática que a gente vai conhecer, mas a gente vai aprofundar um pouquinho além disso, ok? Língua e gramática não são a mesma coisa. Essa é a primeira informação que vocês precisam ter atenção e não perder de vista. Quando a gente fala em língua, é comum que haja de certa forma, uma confusão entre o termo língua e gramática. Vou fazer um curso de língua. A gente vai estudar o quê? Gramática? Então, a gente precisa entender que a gramática é uma parte da língua, mas não complementa, não chega a contemplar a totalidade da língua. Então, a concepção de que língua e gramática são uma coisa só deriva do fato de ingenuamente se acreditar que a língua é constituída de um único componente, a gramática. No entanto, a gente vai perceber, ou já tem visto ao longo das outras aulas também, que a língua, não estou falando apenas da língua portuguesa, mas todas as línguas, possuem outros elementos que a gramática não dá conta de contemplar. Em primeiro lugar, uma língua é constituída por dois componentes principais. Primeiro, um léxico. O que é isso? Que palavra diferente é essa? O léxico, ele inclui e engloba o conjunto de palavras ou o vocabulário da língua. Todas as palavras que estão nos dicionários e as palavras que a gente conhece, que nós utilizamos no nosso dia a dia, ao interagirmos socialmente pela língua, fazem parte do léxico, do conjunto lexical que compõe a nossa língua portuguesa. E a língua tem uma outra parte, um outro componente, que aí sim é a gramática,
que inclui as regras para se construir palavras e sentenças da língua. No entanto, mesmo esses dois componentes não dão conta de contemplar a totalidade da língua. Então, a gente utiliza a língua em interações sociais. Lembrem que nós já falamos sobre isso tanto na aula 1 como na aula 2. Nós somos sujeitos históricos, socialmente situados, e nos pronunciamos e nos comunicamos com outros seres históricos também socialmente situados. Então, no momento da interação social, a gente também precisa levar em conta a composição dos textos, que inclui aí os recursos de textualização, e, por último, aí uma situação de interação, que inclui normas sociais de atuação. Pense nas várias esferas sociais das quais você participa. Você participa da igreja, quem tem filhos na escola participa também da escola, quem é jovem e ainda estuda participa da escola ou da universidade. E a gente vai participando de várias esferas sociais nas quais nós atuamos, nas quais nós interagimos, entre eles a nossa família, os nossos amigos, os nossos círculos sociais, que exigem de nós formas diferentes de nos comunicarmos. Língua e gramática não são a mesma coisa. Uma faz parte da outra. Desse modo, vemos que o uso da língua está sujeito a diferentes tipos de regras e normas. Restringir-se, pois, à sua gramática é limitar-se a um de seus componentes apenas. É perder sua totalidade e, portanto, falsear a compreensão de suas múltiplas determinações. Essas acepções da gramática, além do módulo de vocês, eu estou usando esse livro da professora Irandé Antunes, que é uma referência na área da linguística também. E esse livro chama Muito Além da Gramática, por um ensino de língua sem pedra no caminho. É uma autora que eu indico para quem quiser aprofundar os estudos. Eu sei que vocês não estão formando em letras, mas quem quiser, tiver a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre concepções de gramática, essa é uma boa bibliografia para você consultar, uma boa obra para você aprofundar esse estudo. De acordo com a professora Irandé Antunes, para ser eficaz comunicativamente, não basta saber apenas regras específicas da gramática, das classes de palavras, suas flexões, concordância, entre outras. Tudo isso é necessário, mas não é suficiente. Imagine que você tem em sua cabeça aí tudo organizadinho, você se lembra de todas as classificações morfológicas, sintáticas e tudo que você estudou na escola sobre gramática. Se você não é um bom leitor, se você não se prepara, provavelmente você não vai conseguir se comunicar com uma plateia quando você tiver que organizar um sermão, organizar uma pregação, organizar uma palestra. Então, apenas o conhecimento gramatical ele não é capaz de nos fornecer tudo o que nós precisamos para o ato de comunicação. Existem vários outros elementos que fazem parte disso e por isso mesmo, manter-se preocupado apenas com a gramática quando falamos de conhecimento da língua é restringir demais o nosso conhecimento dos recursos linguísticos que estão à nossa disposição no momento da interação. Então, indo muito além da gramática, é importante nós observarmos que todo falante, para ser eficaz, precisa saber em cada situação. Eu separei aqui alguns tópicos, resumindo um pouco desse livro que eu mostrei para vocês. Questões que nós precisamos nos preocupar no momento da comunicação. Primeiro, qual tipo de vocabulário eu vou empregar? Primeiro, para isso, eu preciso pensar quem sou eu no momento da comunicação, a partir de qual lugar de fala eu vou me posicionar, eu vou falar para qual público, né, e selecionar um vocabulário que seja adequado para aquela situação de comunicação. Não está aí na ordem de primeiro, segundo, terceiro lugar, só quis enumerar, certo? A gente também precisa pensar qual tipo de sequência textual eu vou adotar. Estou em uma situação comunicativa que exige de mim a escrita de uma carta, estou em uma situação que eu preciso narrar um fato para alguém em uma reportagem, preciso me posicionar criticamente sobre algo e fazer um texto dissertativo, é sobre isso que trata quando a gente fala em sequências textuais.
Preciso também entender qual o gênero de texto é mais adequado e como cada gênero se compõe. Quando nós falamos em gêneros textuais, estamos falando pelas formas como os textos se organizam na sociedade. Para cada propósito de comunicação, existe um gênero textual. Se eu quero me reportar para alguém, por exemplo, para o meu chefe em uma determinada situação de trabalho, eu uso o e-mail, recorro ao e-mail para me comunicar. Mas se eu vou, por exemplo, pedir afastamento do meu trabalho, um e-mail informal já não serve. Eu preciso fazer um requerimento, preencher papéis, preencher relatórios. E muitas vezes eu vou precisar conhecer como funcionam os gêneros textuais para resolver as minhas demandas no dia a dia. Então existem gêneros mais formais e gêneros mais informais que vão exigir um conhecimento de como ele se organiza, como é que eu faço um requerimento, como é que começa a fazer um requerimento, ou outras situações mais informais, como um recado, um bilhete, uma conversa pelo WhatsApp, tudo isso é gênero textual. Preciso saber quem são meus interlocutores. Né? Como a gente falou, nessa visão sociocomunicativa da língua, nós não temos mais aquela visão de um emissor e um receptor passivo. Nós temos a ideia de dois interlocutores, ou mais, né? Pessoas que interagem por meio da fala ou da escrita, então somos interactantes, somos interlocutores. Então, quando eu conheço o meu público, eu consigo adequar o meu vocabulário, eu escolho melhor a sequência textual, o gênero textual que eu vou poder utilizar. Olha quantas coisas tão importantes para a gente se preocupar no momento da fala e da escrita, além da gramática. Em que modalidade convém me expressar? Modalidade aqui diz respeito a se eu vou usar a linguagem escrita, linguagem falada, linguagem visual, verbo visual, linguagem mista. Então, diz respeito a esses registros que eu vou utilizar no momento da minha comunicação. O principal, saber o que dizer. Toda fala, toda escrita, ela precisa de um conteúdo ao qual nós vamos nos referir, nos reportar. É como antes a gente chamava isso de a mensagem, né? Quando a gente pensa aí no pastor que vai pregar, ele precisa saber o que ele vai dizer, qual é o conteúdo que eu vou escolher para determinada situação. Quais os objetivos e os propósitos que eu pretendo alcançar no momento da minha escrita de texto, da minha fala, da minha gravação de vídeo, de áudio. Então eu preciso determinar muito bem onde eu quero chegar. Preciso também selecionar informações, ou seja, ter a maturidade leitora, a maturidade comunicativa de selecionar informações. Entre elas, informações que são novas para o público e também mesclar com informações que já são conhecidas das pessoas para que a gente consiga estabelecer uma comunicação. Nessas aulas eu tenho trazido para vocês vários termos novos. E se eu não conseguir exemplificar com exemplos, com modelos de algo que vocês já conheçam, dificilmente vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Né? Então, selecionar informação é bastante importante no ato da comunicação. E qual postura adotar frente ao que é dito? Né? Qual a minha entonação de voz? Qual a minha postura? Qual o meu posicionamento em relação a determinado tema, em relação a determinada discussão? Então, a Inda Antunes, esse livro é de 2007, ela diz o seguinte: a gramática sozinha é incapaz de preencher as necessidades interacionais de quem fala, escuta, lê ou escreve textos. Então, nós enumeramos aqui 10 fatores importantes que nós precisamos prestar atenção no ato da comunicação, no momento em que nós interagimos através da linguagem, seja ela falada ou seja ela escrita. Se até aqui tiver complicado, manda lá sua pergunta no grupo, vá anotando de acordo com a aula que eu estou ministrando, a dúvida, se é da aula 1, da aula 2, e vá anotando. Mas eu espero que até aqui esteja tranquilo. Então, vamos entender também, isso aí está no módulo de vocês, com outras palavras, mas é a mesma ideia, os tipos de gramática, as concepções de gramática. Aqui eu trago as concepções definidas por Travalha, para nós em letras ele é uma referência,
nesse estudo das gramáticas, de análise das gramáticas. Boa parte dos autores que hoje falam em concepção, que falam hoje em concepção de gramática, tomam como base as definições de trabalho. Então, a primeira acepção, a mais conhecida e mais difundida, é a da gramática normativa. Quando a gente fala em normativa, estamos falando em normas, em regras. E essa é a gramática com a qual nós temos contato na escola. É a gramática fundamentada lá em Ferdinand Saussure, que a gente viu na primeira aula. No módulo de vocês, traz esse autor, esse estudioso, nesse momento do módulo, para falar dos tipos de gramática. E essa gramática normativa, ela vai realmente se ocupar do sistema, dos fatos da língua padrão e da norma culta. Baseia-se nos fatos da língua escrita e dá pouca importância à variedade oral da norma culta, que é vista conscientemente ou não como idêntica à escrita. Então, a gramática normativa, ela vai tratar das normas e ela não se ocupa também dos usos que nós fazemos, de fato, na nossa interação social. Ela se ocupa em prescrever, se preocupa em normatizar o modo como nós usamos a língua, certo? É uma gramática artificial. A segunda gramática, a gramática descritiva, aquela que nos interessa enquanto estudantes da linguagem, ela descreve e registra para uma determinada variedade da língua, em um dado momento da sua existência, as unidades e categorias linguísticas existentes, os tipos de construções possíveis, a função desses elementos, o modo e a condição de uso deles. Então, ao contrário da gramática normativa, a gramática descritiva não está preocupada com o que está certo e o que está errado. Ela descreve o uso da língua. Como o falante faz uso de determinado verbo, como nós fazemos uso na construção, por exemplo, do tempo futuro, no nosso dia a dia, na nossa fala. Observem que dificilmente nós usamos as formas gramaticais lá da norma padrão. Tu irás amanhã ao culto? Ninguém fala assim, né? Tu vai amanhã no culto? Normalmente nós falamos assim, sejamos nós escolarizados ou não, essa é a realidade da língua. Então, a gramática descritiva, como o próprio nome diz, ela descreve os fatos da língua. Ela não está dizendo que é certo, não está dizendo que é errado, porque a preocupação é descrever o uso real da língua. Mas sobre isso eu vou aprofundar mais na próxima aula, tá certo? E o terceiro tipo de gramática que trabalha, nos apresenta, é a gramática internalizada, que tem relação com a gramática gerativa, que nós vimos também na primeira aula, relacionada ao pesquisador Noam Chomsky, que é o pai da linguística gerativa, ou seja, aquela ideia que todo falante de uma língua possui uma gramática internalizada. Essa é a gramática relacionada ao gerativismo. É um conjunto de regras que é dominado pelos falantes e que lhes permite o uso normal da língua. Então, essa gramática, ela define, de certa forma, um conhecimento gramatical genético, um conhecimento de produção da língua que já faz parte inerente da natureza dos indivíduos humanos, né, no momento de uso da fala. Queria completar essa aula trazendo um poema de Olavo Bilac, muito conhecido, e que traz assim uma visão para nós dessa língua pura, essa língua intocável, talvez até idealizada, né, que não corresponde diretamente à língua que nós usamos no nosso dia a dia, mas que também é uma variação da língua portuguesa. Leiam comigo aí no slide. Última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida, obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e que em Camões chorou, no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Texto de Olavo Bilac. Observem que nesse texto, que traz toda essa beleza do idioma,
O idioma é trazido, é apresentado a nós como algo difícil, né? Um doloroso idioma, né? Como está aí na penúltima estrofe. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Então, a ideia que nós temos aqui, que atravessa esse poema, é a ideia da gramática normativa, que nós não sabemos falar o português, que o português é maltratado, que o português é uma língua difícil, quando na verdade todos esses são mitos da língua portuguesa. Porque essa é a nossa língua, é a língua que nós chamamos de língua materna, com a qual todos nós nos comunicamos, com a qual todos nós podemos interagir socialmente, mas que muitas vezes é vista como difícil por conta de nós termos conhecimento da língua sempre atrelado à gramática. Ah, português é difícil, eu não sei falar português. Sabe, todo falante nativo de uma língua, seja português, francês, alemão, espanhol, japonês, qualquer língua, todo falante nativo domina o seu idioma. O que nenhum de nós domina é a norma padrão. E o que alguns dominam e outros não é a norma culta que nós utilizamos no nosso dia a dia. Certo? Então, Última Flor do Lácio, porque é a região onde se fala sobre o romance, né? Que é de onde surgiram as línguas latinas, né? Cerca de 10, 11 línguas latinas, entre elas o português. Então, esse texto ele tem a sua beleza, mas ele traz para a gente uma relação de desconforto com a língua. Nenhum de nós usa a língua dessa maneira, né, no nosso dia a dia. E para contrapor a essa, eu trouxe também um trecho do poema Evocação do Recife, de Manuel Bandeira, que talvez a gente se reconheça um pouquinho mais nesse trecho. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos, é macaquear a sintaxe lusíada. O que é que Manuel Bandeira quer dizer aqui? Ele quer valorizar, assim como vários outros escritores da chamada primeira geração modernista no Brasil, valorizar a língua que de fato o brasileiro fala. Nós não falamos o mesmo português de Portugal. Nós falamos um português que tem características próprias, características sociais, que marcam o nosso modo de dizer e o nosso modo de falar, e que nos convida a ter um olhar para a língua para além das concepções de certo e errado. Então, nessa aula que a gente falou sobre gramática, eu queria colocar para vocês a seguinte pergunta e uma citação que eu vou retomar na próxima. Existe certo e errado na língua? Nós aprendemos o tempo todo que sim, que existe o certo e que existe o errado. Mas quem diz? Quem determina o que é certo e o que é errado? Então, antes da gente passar para a próxima aula, eu vou deixar uma inquietação para vocês com uma citação de Maurício Guiné, que é desse livro, Linguagem Escrita e Poder, um livro que todo estudante de letras normalmente lê nos primeiros semestres e que vai trazer para nós essa relação da língua com as relações de poder na sociedade. Então, o que Maurício Guiné vai trazer para nós é a seguinte fala que eu quero que você pense sobre isso. Uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Fiquem aí com essa interrogação, se existe certo e errado na língua, antes de nós irmos para a próxima aula. Pesquisem sobre isso, aprofundem, façam a leitura do módulo de vocês, tudo que vocês têm aí disponível a respeito das gramáticas existentes. E na próxima aula nós vamos especificar, falar de modo mais aprofundado sobre variação linguística, o que é variação linguística e tentar compreender um pouquinho melhor essa relação de poder que existe na determinação de uma única norma, de uma única gramática aceita.
certo? Então eu espero vocês na próxima aula. Vão fracionando os estudos, vendo um vídeo de cada vez, tentando realizar as atividades. E, como eu já disse antes, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de quem não estiver compreendendo muito bem. Só entrar em contato lá pelo grupo, ou a gente vai também agendar um momento para a gente fazer uma reunião, uma videoconferência para tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, até a próxima aula e bons estudos!